Meus amigos, então, muito bom estar aqui com vocês, nos assistindo, e temos um convidado de honra. Ele, uma lenda viva do esporte classe A, lá de União da Vitória. Ele que jogou no Santos, jogou no Atlético Paranaense, no Iguaçu, e que hoje está aqui para contar um pouquinho, para a gente resenhar e falar um pouquinho. Então, Belga é o nosso zagueiro raiz. A gente gosta de futebol raiz, como a gente tem um quadro aqui, Belga, que é esperou o contato veio. Hoje em dia é muito firulinha, o cara dá um drible hoje, o juiz dá até amarelo pro cara, e a gente não gosta disso. A gente gosta do contato, e você é a personificação do zagueiro raiz. Então seja bem-vindo, meu amigo Belga, as suas palavras iniciais aí no podcast Gato Gago. Francisco, Luciano, Gustavo, é um prazeraço mesmo falar com vocês. Estou conhecendo agora, né? Pessoas agradáveis. Eu tenho certeza que nós faremos um grande programa. E vocês falando em zagueiro raiz, eu sou daqueles que era no meio, ou do pescoço para cima. Então, esse era o Belga, sabe? E eu tenho um prazer enorme falar com vocês e participar desse programa, que eu tenho certeza que vai ser agradabilíssimo. Com certeza, Belga, obrigado então. Mas antes da gente iniciar esse bate-papo, nós temos que começar um papo polêmico aí. Infelizmente, aconteceu mais uma vez no futebol brasileiro, um lugar, uma praça esportiva, que era um local, é um local onde a gente leva as crianças, a família, para diversão. Eu falo por mim, viu, Belga, porque eu hoje moro aqui no Paraná, mas eu morei minha vida toda em São Paulo, e eu ia no Allianz Parque. Graças a Deus sou palmeirense, como vocês podem ver, estou de terno aqui, e eu ia sempre assistir no antigo Palestra Itália, no Pacaembu, no Allianz Parque, e eu ia para me divertir, eu ia para o futebol. Para mim era um motivo de alegria. Tá chegando o fim de semana ou meio de semana, eu vou ver o meu Palmeiras jogar. E infelizmente, os vândalos que estão no nosso futebol estão vestidos com camisas de time de futebol, no meio de pessoas do bem, e foram lá para causar a morte de uma menina de 23 anos, a Gabriela. Então fica aí os nossos sentimentos à família. E parece que já está repercutindo aí, que já prenderam um torcedor, uma briga ali entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras. É só o fato de você vestir outra camisa dá motivo de uma pessoa odiar você. E isso daí é o reflexo da sociedade, né? Infelizmente, aqui no Brasil, infelizmente, temos regras que não são tão rígidas. Na Inglaterra, outrora, antes da Premier League, também acontecia isso, mas aí os caras fizeram a regra lá. Fez isso, é preso. Simples assim, tirou a vida. Então, infelizmente, ainda a gente torce para que sejam presos os responsáveis. Nada vai pagar pela vida da menina, mas aí fica o nossos sinceros sentimentos aí, Gustavo, Luciano aí também comentando a respeito, porque foi mais uma tragédia no futebol brasileiro. É exatamente o que o Francisco comentou, né? Não são torcedores, não são pessoas que vão para assistir o jogo, são pessoas que vão para denegrir, né? Que vão para prejudicar, né? Não é um caso específico de algo que acontece só, por exemplo, no jogo do Palmeiras ou só no jogo do Flamengo, né? Em todas as torcidas, infelizmente, temos, né? Já aconteceu vários casos, tanto aqui no nosso estado, que é o Paraná, como em outros lugares. Então, é triste de se ver, e infelizmente é difícil combater, né? Acredito que a pessoa só vai entender a partir do momento que o clube dela é prejudicado, às vezes com o cancelamento da equipe, né? Tem que ser um negócio que realmente doa na pele dessa pessoa, né? Então, retirar a equipe do torneio, né? Porque, beleza, até aprenderam, mas vai ter outros, né? O problema é que não é só uma pessoa, né? Sempre tem esses casos aí, né? Tanto que a própria torcida do Santos o Santos tá jogando de porteira fechada, né? Não tem torcida por conta desses atos aí, né? Sim, e vocês param para ver, menos de um mês, acho que a gente teve 3 ou 4 atos de vandalismo dentro do esporte. Foi a torcida agredindo o Luan, torcedores do Santos não deixando o time sair de campo, essa menina que morreu. Então, tipo assim, eles vão deixar isso até quando?
vão esperar mais pessoas morrerem ou vão começar a tomar uma atitude? Eu acho que tem que começar a tirar ponto, tem que começar igual o Gustavo falou, a bater mesmo na ferida do time. Tirar ponto, banir torcedor de estádio de porteira fechada, e tem que pegar no pé dos caras mesmo. Entendeu? E uma prisão não só que fique lá um dia e o cara tem um advogado bom, tem dinheiro e sai, né? Que o cara fique preso, se for comprovado que foi ele mesmo, que fique preso esse vagabundo que fez isso com a menina, tirou a vida de uma jovem. Belga, o que você diz sobre esse assunto? Você que já foi jogador profissional naquela época, tinha briga, mas não como agora, né? É lastimável, é triste. A gente vê isso acontecer nos nossos dias, né? Nós que levávamos nossos filhos, era um prazer, né? Levar um torcedor com a camisa, outro do lado, assistindo os jogos sem briga, sem nada. E hoje acontecem esses bandidos, porque são torcedores bandidos. E que, na realidade, sofre mesmo aquele torcedor que vai lá para curtir, né, a sua tarde, torcer para o seu time. Acontece uma menina de 23 anos, uma criança linda no início de sua vida, perder a vida bestamente por causa de um animal desse. E essas pessoas, elas fazem isso certo da impunidade. Certo da impunidade. Acabaram de falar aí, tem bons advogados e tudo, e aquilo que está lá é inafiançável, paga e sai. Eu não sei o que significa isso, inafiançável. E tem uma coisa, esses bandidos, na realidade, se eles quiserem, tem que ser todos presos, e se eles quiserem assistir futebol, assista o campeonato interno de penitenciárias. Lá é o lugar deles ficar. Deve ter campeonato estadual, municipal, deve ter brasileiro, eles que façam o campeonato deles lá interno e não pode viver em sociedade. Infelizmente, mais uma vítima, essa não é a primeira e com certeza não será a última, por causa dessas leis falhas que tem, que eles podem fazer o que quer e acham que o esporte, não só o futebol, mas é para isso. E não é. O esporte é transformador, a gente sabe disso, mas não pode se transformar para bandidos, de maneira alguma. Essas pessoas não podem viver em sociedade, têm que ficar reclusos lá e não tem que sair. Tem que ficar lá o restante da vida, porque ver uma mãe... Hoje eu estava ouvindo a entrevista da mãe e do pai, gente, como é que eles estavam dilacerados, perderam, ela falou assim, perdeu a vida que eles tinham. Na realidade, eles não vão viver, eles vão sobreviver. É isso aí, Belga. Lindas palavras, e isso é uma grande verdade. E os nossos sentimentos aqui, o podcast Gato Gago, sempre a gente traz esses pontos aí polêmicos, né, que infelizmente aconteceu mais essa tragédia, e vamos torcer. A gente ainda é otimista, né, de um futuro melhor, de pessoas melhores, mas a gente vê que a sociedade, infelizmente, cada dia está piorando. Deixa eu só numa praça de esportes, onde a alegria tem que prevalecer, infelizmente ainda estão. Vamos lá, Gustavo, pode falar. Só fazer uma pontuação e assim, vou trazer para minha realidade. Isso, na verdade, causa temor em quem é torcedor de verdade, né? Para quem não sabe, eu morei muito tempo em São Paulo, e eu nunca fui assistir um jogo, por exemplo, no Palestra Itália ou no próprio Morumbi, que eu morava ali pertinho, porque meu pai sempre falava que era muito perigoso, né? Porque realmente tem esse tipo de coisa e isso aí só se torna à tona, né? Então, assim, ano passado, que foi a minha primeira vez no Allianz lá, foi eu, meu cunhado, a minha namorada e a namorada do meu, na verdade, esposa do meu cunhado, né? Eles foram também. E eles queriam levar o filho deles, mas também se torna perigoso, né? Então, para o torcedor em si, o torcedor para de frequentar os estádios, né? É triste e é algo que realmente acontece. Mas aí fica o nosso desabafo quanto ao ocorrido. É lógico que isso aí está sendo comentado no Brasil e no mundo, né? Mas o que a gente mais gosta é de falar de esporte, de futebol, porque o Belga já falou, o esporte ele faz a diferença na vida das pessoas, ele tira a criança de situações de marginalidade, tantas coisas. Então, os nossos sentimentos, bola para frente aí, que Deus abençoe a família aí da Gabriela, os seus pais aí, e que eles possam ser, lógico, como eu disse, ela nunca mais vai voltar, mas que pelo menos as pessoas paguem por esse ato aí tão obscuro que aconteceu
na tarde de ontem, num jogo que era para ser um jogão, foi um jogão, mas nada se compara à perda de uma vida, né? O futebol ele fica em segundo plano quando falamos disso. Beleza, pessoal? Então, estamos aqui com o nosso amigo belga, ele é de União da Vitória, ele torce pro Vasco, o Vasco do nosso amigo Petisco, que acredito que está nos assistindo. Belga, quem é você? Se apresente, meu amigo. Na verdade, ele não torce, ele sofre pelo Vasco. Ele sofre pelo Vasco, é isso aí. É verdade, mas eu estava vendo o Luciano agora mesmo, ele disse assim, o Timão acordou. Qual o Timão? Ele diz que é corintiano, belga. Para ter acordado, esse aí não. Esse aí tá morto também. Esse aí vai ficar junto comigo ali, sofrendo o campeonato inteiro. Nós já sabemos qual é o nosso lugar. É torcer para não cair. Nós não temos ambição nenhuma. E você também, você sabe disso. O belga, olhando a história do Vasco, cara, eu tava falando ontem com o Luciano até, eu me solidarizo, porque, cara, o Vasco, um clube como o Vasco, a quinta maior torcida do país, não era para estar passando por isso, né? Mas isso aí é reflexo dos diretores, daqueles... aquela época tinha diretores, hoje não. Hoje não, tem os figurões lá sentados que enriquecem cada vez mais e os clubes falidos não tem quem... Isso aí, essas administrações que tem, aqueles que gerem o futebol brasileiro, que deixaram a maior parte dos clubes nessa situação. É uma lástima ver o Vasco nessa situação, não só o Vasco, mas muitos, por aqueles que dirigem, né, por aqueles que pseudos diretores de futebol. Então, hoje as coisas mudaram bastante, mas mudaram para pior, infelizmente. Mas agora, depois de idade, eu não vou mudar mais, não tem como, né? Vou continuar sofrendo. Então, quem sabe, é isso aí, cada um tem alguma coisa para pagar e eu estou pagando meus pecados, torcendo para o Vasco. Mas pegou a época boa também, né, Belga? Peguei, nossa vida. Vibrei muito. Eu já cresci vendo vitórias em cima de vitórias e hoje eu estou vendo aí meu time, lastimável a situação do meu time. E aí, pior é o que está acontecendo lá fora do campo. Igual nós estamos falando agora, acabamos de fazer desse banditismo, você vê aí... jogador não pode sair de campo, tem família e tudo, ameaçado. A gente ouvir o cara falar, eu sei onde seu filho estuda, aonde a sua... Gente, isso aí é brincadeira, isso aí é lastimável. Isso é a situação que os dirigentes deixaram. E os clubes hoje, porque na realidade, hoje você não precisa jogar futebol, mas se você tiver quem gerencia seu futebol sendo bom, você não precisa jogar. É verdade. Quem joga são eles, os verdadeiros jogadores são eles. Lá dentro do campo não precisa render, não precisa nada. O meu tempo bom, não é saudosismo, é a realidade, era muito melhor do que hoje. Ô Belga, os meninos daqui a pouco vão perguntar também, mas eu só lembrei de um caso, e antes de falar desse caso... Luciano, Gustavo, nós vamos fazer um sorteio de um Pix de R$100 hoje, né, para tomar um Danone, né? Perfeito. Imagina só na segunda-feira a pessoa já ganhando 100 pila para tomar um Danone. O que precisa para participar do sorteio, Luciano? É só você entrar lá no nosso Instagram, lá tem uma foto do Pix, né, Gustavo? O Gustavo fez lá uma foto bonitona, marcar 2 amigos, compartilhar aquela foto lá e automaticamente você já está concorrendo aí a um Pix de 100 pila para tomar uma cervejinha, para tomar uma aguinha que passarinho não toma e vai ficar muito feliz. E também tem mais R$100. Fácil. Tá. E também tem um negócio do sino aqui, coloca no sino, siga o nosso canal, você vai receber várias informações aí durante a semana, durante o mês. É assim? Exatamente. Para quem está gostando do conteúdo, para quem está gostando dessas entrevistas, dessas conversas com o pessoal que é gente da gente, que gosta do esporte sem mimimi, né? Já clica aqui embaixo no inscreva-se no canal no YouTube, né? Já deixa eu curtir, né? Porque você tá gostando da conversa aí do nosso grandíssimo ex-jogador belga, né? Ex-zagueirão aí do Iguaçu. E é isso aí, né? Para que a gente continue fazendo esse trabalho, já compartilha com seus amigos, né? Sempre comenta aqui que o pessoal tá ganhando dinheiro fácil aí. É isso aí, avante palestra, quem tem mais tem 11. Viu, Belga?
Só mais uma pergunta aí, já que você falou disso, de ameaças e tudo mais. Você viu lá o caso do menino do Corinthians, o Luan? Foi fazer uma festinha no motel lá com umas 15 mulheres, cara. E aí os caras queriam bater no cara até armado, mas não pode nem ser feliz hoje em dia, né, Belga? Isso é brincadeira, né? Você vê, só porque estava com 15 mulheres. Vai lá. Justamente, rapaz, deixa o cara tranquilo, né? Deixa ele sossegado. Ele pensou assim, né, Belga? Se o Corinthians tá na zona, por que eu não vou também? Justamente. O Luciano sabe tudo, hein, Luciano? Rei Mas da se fosse assim, e o Vasco, então? Que não sai de lá. Mas nós estamos dando risada aqui, mas a coisa é muito séria. Sim. Porque aquilo ali, eu falava, isso não são torcedores, são torcedores bandidos. Os que fazem uma coisa dessa se sentem no direito de afrontar quem que eles quiserem, da forma que eles quiserem, e fiquem aí impunes. E uma coisa que eu acho interessante, que eles não escondem mais o rosto, eles têm câmera, eles não estão nem aí, e todo mundo percebe e sabe quem é, e não se faz nada, né? Então, essa impunidade é que leva a que esses bandidos façam o que eles fazem até hoje. Por causa de 15 mulheres num motelzinho, já arrumou a confusão daquela. Mas é que vocês não entenderam, ele estava marcando a famosa pelada, né? Pelada! Né? Fazer um 10 contra 10 com reserva, né? 2 gols no próximo. E isso é real mesmo, porque ele fala, eu não estou fazendo em campo mesmo, vou fazer lá no motel, né? É isso aí, meu amigo, é isso aí. Gustavo, Luciano, vontade aí para perguntar para o nosso amigo Belga aí. Então eu vou começar fazendo as perguntas. Na verdade, a gente já estava comentando um pouco em off sobre, né? Mas para quem não conhece, o Belga é um cara que pegou áureos tempos, bons tempos, daquele tempo que na verdade não tinha jogador de moicano, daquele tempo que não tinha chuteira colorida, né? Ele estava comentando dessa dificuldade que tinha um pouco, né? Você não jogava com uma chuteirinha toda patrocinada, leve, né? Com um tecido específico para jogar futebol. Como é que era? Era um pouco mais difícil essa parte aí ou não, Belga? O quê? Um pouco mais difícil? Você está brincando comigo, né? Eu jogava com umas chuteiras, gaeta, primeiro, não é o tempo, acho que vocês não tinham nem nascido quando tinha essa gaeta, ela não dobrava, não, porque essa aí eles enrolam e põem no bolso e vai para o campo, você não sabe nem se eles estão de chuteira, você não sabe nem que são jogadores de futebol. Aquela época, o material era pesado, chovia, aquela coisa terrível para você ver, meião, hoje ninguém sente nada, é uma leveza danada, mas não tem futebol. Aqui, eu sou do tempo que, na realidade, praticava. E quando falava craque, na realidade era, porque craque, para mim, é aquele acima do nível. Hoje, qualquer jogador, qualquer belga da vida aí é craque, então está muito fácil, né? Então, todo mundo ganhando muito e jogando pouco. Eu sou daquele tempo que, na realidade, eu não ganhei, mas eu ganhei amigos, né? E tudo que eu tenho, na realidade, eu tenho que agradecer a bola. Eu tinha um amigo que chamava-se Cláudio Radar, já falecido, jogou comigo no Atlético Paranaense, que ele falava assim, nego velho, vamos fazer um negócio. Quando a gente parar, nós vamos fazer um altarzinho, vamos colocar nossa bola, todo dia nós ajoelhamos ali, rezamos por ela, né? Porque por causa da bola, porque tudo que nos deu foi o futebol na realidade, mas de outra forma, não tão fácil e de uma forma terrível que está hoje aí. Hoje todo mundo é craque, ninguém joga nada, então mudou e mudou bastante. O material, aquela época, hoje a bola nem pesa, aquela época você saía, se pegasse no meio da cabeça, você ficava desmaiado. Hoje o cara cai ali fingindo, aquela época era sério mesmo, porque a bola pesava pra caramba, e o tempo que ela ia passando, se chovesse, então, Deus me livre. Hoje não, hoje você não sente chuteira, calção, camisa, nada, é tudo muito leve, e o futebol pesado, futebol ruim pra caramba. Eu sou daquele tempo bem melhor do que hoje. Ô, Belga, e fala um pouquinho dos times aí, por onde você passou, aonde você jogou, como que foi essas experiências aí? Os meus primeiros passos foi lá em Uberlândia, nas Minas Gerais, né? Lá é de lá que eu surgi, né? Deu os meus primeiros passos, e aí dali eu teve o Fluminense de Araguari, depois que eu fui para Santos, é aquela época que eu vim para o Paraná, não sei se vocês se recordam,
não tinha campeonato brasileiro, era Roberto Gomes Pedrosa, e em cada estado tinha o campeonato num semestre. Dava para você jogar em 2 estados no ano só. O Palmeiras chama isso aí de Campeonato Brasileiro. Ah, é, né? Palmeiras não, entra no site da CBF lá. Não, esse site que você está pedindo para entrar, esse é falso. Esse é falso. Belga, antes de você concluir, o Palmeiras é campeão mundial? Como é que é? Palmeiras é campeão mundial? Não. Não, Não. Palmeiras não. Só se não for. Só se não for esse que eu conheço. Esse que eu conheço não é. Tá brincando. Os caras ganhou Copa Pirassununga aí. Pois é, meu amigo. Então, no tempo que eu jogava, tinha esses campeonatinhos que você fazia, sabe? Aí você ia lá, Então eu vou falar assim, eu fui campeão brasileiro já. Se fosse o Palmeiras for campeão, eu nunca ganhei nada e sou campeão brasileiro, porque esses torneiozinhos pequenininhos eu já ganhei vários. Mas isso, eu vou lá na CBF e não acho. Agora o de vocês está lá. Não, gente, mas para ser sincero, eu acho que não. Eu acho que não. Você pode achar que sim, mas eu acho que não. O Palmeiras não foi campeão. E vai ser difícil. Vai ser difícil. Nós temos as reportagens aqui que nós fizemos aqui, Belga. O William Bonner, o Mick Jagger e o Barack Obama falaram que sim, então tá tudo certo. Perfeito. Não. Se esses 3 falaram, foi mesmo. Certeza que foi. O Belga, você estava falando que de Santos você foi em União da Vitória sem conhecer, nunca ter ido em União da Vitória. Como foi isso? Porque uma tarde lá, chegou seu Manga, que foi goleiro até do Santos. Se olharem a história do Santos, ele foi um dos goleiros do Santos, ele estava à procura de jogadores. Será que ele é o vovô do Aleph? E nós achávamos que estávamos indo, porque quando ele chegou, ele falou Paranavaí. E nós saímos de lá, porque até o seu Tico Formiga ainda falou, pode acompanhar, porque esse aí é gente boa, e ele sabe para onde ele está indo. E aquela época, a nossa idade foi passando, né, e precisava sair. Eu ia lá para Piracicaba. E eu precisava, eu saí duro como eu estou até hoje, né? Continuo duro, e precisava de uma graninha. E quando eu cheguei lá em Piracicaba, não tinha essa grana que eu precisava. E aqui no Paraná me ofereceram. E eu saí para ir para Paranavaí, amanheci União da Vitória, nós saímos, o ônibus foi pegar nós na praia. Aí um frio terrível quando eu cheguei aqui no Paraná, em 1972, terrível, um frio insuportável. E eu não tinha roupa quente, não tinha nada, e os amigos que vieram voltaram todos que não aguentaram. Mas eu falei, puxa, eu precisando daquele dinheiro, falei, eu vou fazer um contrato de 6 meses. Estou aí há 50 anos. Né? Então, daí, naquela época, eu jogava um turno aqui, fui para Goiânia, fui para o Mato Grosso, e aí eu fiz um tour aí por ele país, né? E voltava sempre para a União da Vitória. De União da Vitória eu fui para o Atlético Paranaense, onde eu fiquei de 76 até 80, fui para o Marcílio Dias, em Itajaí, Santa Catarina, retornei para o Atlético e fui vendido novamente da onde eu saí, o Iguaçu. Iguaçu, quando eu vi que as pernas começaram a cansar, eu sabia que eu ia ter que arrumar um emprego. Falei, eu vou trabalhar e continuar jogando futebol. E foi o que eu fiz nos últimos anos, e aí eu fui para o Tabu de Crevelândia. Lá eu encerrei minha carreira. Por quê? Lá era só jogadores veteranos, lá nós não precisávamos treinar, nós trabalhávamos, ia só para jogar, e o nosso vestiário era um cheiro de mofo danado, porque era só coisa velha. Né? Então, como nós não precisávamos treinar, era esse time que era legal. E vocês falando aí que R$100 para tomar um Danone, lá no intervalo não era água, aquelas mini cervejas, cada um ganhava uma, sabe? E era verdade, era uma festa e era gostoso.
Eu passei um tempo maravilhoso lá eu encerrei minha carreira. Lá, mas eu encerrei quando eu via que não aguentava mais mesmo, né? Então, para você não decepcionar, porque graças a Deus eu fiz uma carreira instável, eu fui um jogador que eu tinha uma média muito boa, né? Então, para não baixar dessa média e as pessoas ficar lembrando sempre da gente, porque aqui no Iguaçu, eu joguei 10 anos. Eu fui o jogador que mais vezes vesti essa camisa, mais vezes capitaneei essa equipe. E graças a Deus aqui, todo mundo conhece o belga. Todo mundo conhece. Se você sair aí e perguntar para o belga, todo mundo conhece. E como se não bastasse só isso, né? De ser o jogador que mais vestiu a camisa do Iguaçu, né? Em 2020 teve uma eleição e o belga ele foi eleito sendo craque iguaçuano de todos os tempos. É mole ou não? É o cara que é o craque do Iguaçu. Simplesmente estamos conversando com essa lenda aí do Iguaçu. É uma lenda viva. É uma máquina. O belga, tem várias pessoas aí nos assistindo. Ó, o Leonardo Siqueira pedindo para falar do Santos Futebol Clube, é outro também que está numa draga miserável. E que deram uma vitória para ele, depois eu vou comentar sobre. A Caroline Shore, lá de União da Vitória, diz que o belga é gente boa demais, pena que é vascaíno. A Raíssa diz que o belga representou sinceridade acima de tudo. O Leonardo Siqueira, belga, obrigado pelo Vasco levar o Carborral. O que é isso? O Hansek Maicon? Tá zoando aí. Eu acho que ele deitou no teclado. A Carol disse que ela veio só pelo Pix. E a Raíssa disse, belga, que o Palmeiras é campeão mundial, sim. E a Deise está falando boa noite, povo querido. Obrigado a todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Daqui a pouco, no final do programa, nós vamos sortear um Pix aí de 100 pila para quem quiser tomar um Danone na segunda-feira. Ô, belga, você nos dizia ali nos bastidores que você é o famoso Aquiles, né? Você só dava no Aquiles do centroavante. Você era realmente o zagueiro raiz, né? O zagueiro que a gente gostava de ver. A bola passava, mas o cara não passava, né? Não, eu fico vendo hoje aí, os zagueiros, eles tomam cada gol absurdos, né? Falham jogo atrás de jogo, e naquela época, os nossos treinadores, eles escolhiam, você quer marcar por zona ou individual, você que escolhe, mas as falhas eram cobradas violentamente dentro do vestiário, não tinha essa moleza que tem hoje não, sabe? E hoje tudo muito fácil, mas ninguém joga nada, e aquela época, meu amigo, era na jugular. Não tinha moleza, não. Com certeza. Oi. E você falou ali de números, né? Mais ou menos ali de média. E sua média de cartão ali era como, mais ou menos? Era alta? Deixa, de cartão, deixa eu contar uma coisa para vocês. No tempo que eu jogava, tinha 2 tipos de cartão. 2 tipos de cartão. Porque tinha um que você recebia, que é o técnico, e o disciplinar. O que você por jogada violenta e o outro por reclamação. Mas eu nunca reclamei de ninguém. Eu sempre dava muita força para os árbitros, eu tinha amizade com eles. Então, o disciplinar era 5 cartões e o outro eram 3. Eu conseguia ficar o campeonato inteiro, porque eu conversava com eles, só falava, chefe, muda para mim o cartão. Eu pegava os cartões, mas ia mudando o porquê deles, sabe? Porque se pegava o cartão, sempre foi por jogada violenta. E até eu tenho umas histórias interessantes aí, que é verdade, os caras iam jogar, eles procuravam saber se o belga ia jogar, porque eu não tinha dó mesmo, não. E se caísse do jeito que eles caem hoje, de graça, eu passava andando em cima deles, já cansei de fazer isso, é verdade. Pisava no pescoço mesmo. Várias vezes aí, o cara caía, eu chamava o massagista deles, né, chamava o árbitro e falava para ele, na próxima você vai ver. Na próxima você sai. Falava bem baixinho, a gente assustava ele. Mas é a realidade, a gente sabia. Nós sabíamos jogar, tinha que saber jogar, é óbvio. Mas na hora que acontecia lá, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Então, o que fazia lá, a gente... E duro que naquela época, os atacantes cobravam muito da gente. E se eles apanhassem lá, a gente tinha que cobrar aqui.
Então era muito gostoso, mas o futebol era saudável, não tinha isso, terminava, não tinha essa guerra que eles fazem um contra o outro, essa bobeira que não existe, uma coisa absurda, né? Aquela época do nosso futebol não tinha, por isso que era mais gostoso. Perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta. Na verdade, eu queria que você desse um conselho, né? A gente estava comentando do teu início de carreira e tal. Eu conheço muitas pessoas, né? Muitos jovens que estão tentando essa vida do futebolístico agora, porque, querendo ou não, agora é muito mais rentável, né? Agora é cheio de glamour, né? Que nem a gente estava comentando do Luan, a pessoa recebe rios de dinheiro, tem alta exposição, né? Tem fama, fortuna. E só que antes de tudo isso acontecer, né, antes da pessoa se tornar uma celebridade, tem o início, tem o começo ali, né? Que eu tenho grandes amigos ali que dizem que é muito complicado, né? Esse começo de você ficar morando, né? De você morar dentro do departamento da instituição, do alojamento, exatamente. Queria que você desse algum conselho para o pessoal que está iniciando nesse começo no futebol aí, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, o que você recomenda. Eu sempre falo para aqueles que me procuram, e nós temos um programa esportivo na rádio, a Rádio Uniguaçu, a difusão de Iguaçu, 101.9, nós temos um programa esportivo. E a gente sempre fala e aconselha aqueles que estão começando, que a gente procura orientar, porque eu fui muito bem orientado quando eu iniciei. Eu tive pessoas que, na realidade, me colocaram na minha frente o que eu teria que fazer para sobreviver jogando futebol, porque era muito difícil e continua muito difícil. Muitos sonhos são jogados na lata de lixo porque não são ajudados. Muitos que eram para ser jogadores não conseguem ser jogadores porque não tem aqueles figurões que, na realidade, te pega pelo braço e te auxilia e te leva. Hoje, eles dão muita força para você ir para o lado errado. E para ser um jogador de futebol, para ser ainda mais um atleta de alto nível, ainda mais no futebol, que é uma dificuldade, porque todo mundo vê na telinha aí jogadores ganhando milhões, mas isso aí é uns 5% só. 95% não tem o que comer na realidade. Ganha-se um salário que, às vezes, numa firma, você trabalhando, você ganha muito mais. Mas cada um tem um sonho. Quem não tem um sonho de dar uma casa para os pais, de ter seu carrinho, ter seu sonho? Eu acabei de falar para vocês que quando eu estava lá em Santos, vi aquelas feras chegar, porque eu vi assim, de perto, porque era muito legal, o seu Edson Arantes do Nascimento, que vocês sabem quem é, né? Aquela gentileza, só craques, na realidade, a gente pensava, será que eu vou ser um deles? E a maioria, 99%, não chegou a ser um belga que não foi nada. Então, é muito difícil, na realidade, tem que ter muita consciência. Às vezes não é tirar o sonho de uma criança, não, que pensa, mas quando eu vejo que as coisas não vão dar, eu oriento, porque às vezes tem gente que tem empregos muito bons, deixa para seguir no futebol, e essa carreira não é fácil. É sofrida, não é para poucos. Para ser um atleta de alto nível, esse que vocês falam aí que ganham milhões, é 5% e olha lá, no país inteiro. No país inteiro. Essa é a realidade. É muito difícil ser um atleta de alto nível jogando futebol para ganhar milhões, porque para ganhar milhões, a realidade é uma só. Tem que ganhar o diretor do seu time, do outro que te contrata, da federação, da CBF e do outro lá fora, todos ganham para você vencer, que senão não tem esse negócio, porque você pensa que é uma coisa, é outra totalmente diferente. E às vezes você se desilude por uma coisa que na realidade você tinha que fazer ao contrário, porque tudo aquilo que a gente se arrepende é porque não era para ter feito. Porque arrependimento vem de uma coisa errada. Então tem que se pensar muito, não parar de estudar nunca. Nunca. Porque se ele for bom jogador, ele tem estudo da mesma forma. Se ele não for, ele vai vencer com o estudo. Então, não parem de estudar e pensem muito. Se tiver um bom emprego, vá no emprego, porque é mais difícil do que se imagina. É isso aí. Ô, Belga, na minha época ali, que eu tentava, né, ser jogador de futebol,
Eu te vendo assim, parece pela sua cara, seria um bom jogador. Não. Jogava na ponta esquerda do banco. Eu era aquele jogador talento lá na frente, talento lá atrás. E assim, tinha muita época que a gente chamava de barca furada, né? Os caras falavam, tem um time lá em Sergipe, tem um time lá em Rondônia, tem um time lá na puta que pariu, tal, vamos. Os caras pegavam, ia, chegava lá, passava fome, a gente tinha que fazer vaquinha para eles voltar. Na sua época tinha muito disso aí também, ou não? E você está falando em barca furada, as maiores que tem são furadas, até hoje. Até hoje. E eu vou falar uma coisa para você. Para jogar futebol, eu já passei as maiores dificuldades, porque hoje eu falo para os atletas aqui, é o seguinte, sejam muito responsáveis, porque se unam um no outro, se agarrem, porque a maioria passa fome. Eu já fiz daquela que ficava em casa para sair para jogar futebol, eu tinha que fazer um valezinho para deixar com a esposa, porque eu tinha esposa e filhos em casa para cuidar, e na maioria hoje, você vai num restaurante, você para se alimentar, você fica pensando nos seus familiares lá que não tem. Eu já fui daqueles que, às vezes, tinha que fazer um marmitex para levar para casa. Eu estou falando com vocês com conhecimento, porque a maior parte até hoje fazem e não se atentam para isso. Porque na maior parte dos clubes do Brasil, é essa barca furada que você falou. É até hoje. Não é? Continua e vai ser sempre assim. Os sonhos são arrebentados no meio, porque é tudo desorganizado, você chega lá, você não tem, para sintetizar tudo, sábado, eu ainda falei para os jogadores do Iguaçu, se vocês não ganharem segunda-feira, os diretores vão para sua casa, para os seus escritórios, para os seus consultórios, para as suas empresas, e vocês, às vezes, não têm dinheiro para voltar para casa. Esse é o futebol brasileiro, essa é a realidade. Nós não podemos fugir disso. Todo mundo esconde, fala que tudo é mil maravilhas, e não é. E eu já passei por isso e torço para que ninguém passe o que eu já passei jogando futebol. E isso que eu estou falando para você, eu fui imensamente feliz. Eu fui, mas eu tive quem me ajudou e a maioria não tem essa ajuda que eu tive. Belga, só temos a agradecer você. A resenha está muito boa, você é bom de lida, vamos convidar outras vezes você, né? Como a gente estava conversando ali fora, mas você é uma enciclopédia do futebol, uma lenda viva do futebol classe A, do esporte classe A. Então, cara, em nome do podcast Gato Gago, a gente te agradece por você disponibilizar seu tempo, sua experiência, e você que tem uma longa trajetória no futebol, vivenciou tudo isso que você falou e até dando experiências e conselhos para os mais jovens, né? Isso aí que você fala é uma grande verdade. Antigamente tinha os clubes, tinha até o passe do jogador, hoje o passe está na mão dos empresários, né? Então, por isso que a gente vê, tem cada pé de rato aí que Deus que nos perdoe, né? E antigamente o cara jogava mesmo o seu Edson, que veio a falecer, mas que o Edson morreu, mas o Pelé ele vai viver eternamente, e o Pelé ele foi o grande exemplo disso, ele viveu, ele jogou aqui no Brasil só no Santos, e jogou, lógico, no fim da carreira lá nos Estados Unidos. Mas no Santos e na seleção, tá? E aí nem conta, né? Mas assim, viveu, realmente era diferente. Então, Belga, te agradeço por você estar abrilhantando o podcast essa noite. Muito obrigado, meu amigo, e fique à vontade aí para dar suas considerações finais aí. Eu que fico agradecido, fiquei imensamente feliz de participar, Francisco, Luciano, Gustavo, esse programa agradabilíssimo, né? Qualquer hora a gente volta a bater papo, e eu quero te falar que você nunca foi campeão mundial, o Luciano, o seu time não acordou coisa nenhuma, e o seu qual que é, Gustavo? Eu sou do time que tem mais brasileiros, do primeiro campeão mundial. Beleza. Serve para o Francisco também. Mas falou, gente, foi muito bom participar com vocês. Para mim foi um privilégio
Você pode ter certeza disso. Foi muito bom a gente contar um pouco da nossa história, né? E conhecer vocês, pessoas maravilhosas. Não vai faltar oportunidade para a gente voltar a bater um papo agradável. Se Deus quiser, meu amigo, Deus te abençoe. Muita saúde, muita paz. A gente ainda tem algumas... vamos falar ainda da rodada do Campeonato Brasileiro, vamos falar da Copa do Brasil, vamos falar um pouquinho de outros esportes, né? Teve Fórmula 1, tênis. Então, Belga, obrigado. Deus te abençoe. Nós vamos para os nossos comerciais aqui, patrocinadores. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Abençoe vocês também. Abraço, meu amigo.